Paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco em mais um momento de reflexão nessa palavra que nos confronta, mas também nos consola. Amém. Como havia anunciado no início do nosso momento de culto, esse é o terceiro domingo que olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Então a gente já está numa caminhada e está caminhando, na verdade, com Jesus. Jesus está indo em direção a Jerusalém e enquanto ele caminha, ele ensina. Esse é o padrão de Jesus. Ele, ao ir para Jerusalém, e a gente sabe que vai acontecer no final dessa história, na sua morte e crucificação, mas também na sua ressurreição, pessoas estão junto com Jesus, multidões e discípulos. Alguém da multidão consegue chegar até Jesus e faz um pedido até um pouco estranho. Quer que Jesus divida uma herança. Jesus, mande que o meu irmão divida a herança comigo. Esse não foi um pedido, foi uma ordem. E Jesus aproveita para dizer e contar uma parábola de um jovem ou de um rico insensato que tinha tudo agora para usufruir aquilo que conseguiu conquistar. Podia descansar, beber, se alegrar, usufruir de tudo aquilo. Queria a vida inteira. Mas Deus falou assim: seu tolo, você tem apenas essa noite. Então Jesus olha para os discípulos, não para a multidão, agora para pessoas que ele conhecia, e fala de uma maneira um pouco mais profunda. Ele chega no coração dos discípulos, dizendo: vocês estão preocupados com o que comer, o que beber? Olha os pássaros, olha os corvos, olha as plantas, as ervas do campo. Elas não têm depósitos, elas não semeiam, mas mesmo assim Deus dá de comer. Olha as ervas do campo, as flores, elas não produzem roupa para si, mas Deus as veste, que hoje está aqui e amanhã desaparece. Ou seja, o Pai de vocês sabe das suas preocupações, sabe o que está no teu coração. Então põe em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas elas vão ser acrescentadas. E Jesus ele termina dizendo: fiquem atentos, fiquem firmes, e fala uma parábola de que no reino de Deus é diferente. Não é o servo que serve o mestre, mas é o Senhor que vem e serve. E é isso que acontece quando nós estamos reunidos aqui. Jesus fala: não, no meu reino sou eu que sirvo vocês. E de fato ele nos serve com a palavra, com o batismo, com a ceia, com o seu perdão, com nova vida. Só que agora, no final desse capítulo, Jesus ele traz palavras que nos incomodam um tanto. São às vezes desconfortáveis de serem ouvidas, porque aqui Jesus nos chama ao arrependimento, vai no profundo do nosso relacionamento com Ele e também com os nossos próximos. Jesus fala: eu vim trazer uma paz, mas uma paz que divide. Ele diz assim: vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas a divisão. Quando a gente ouve essa primeira pergunta de Jesus: vocês acham que eu vim trazer paz? E nós em coro dizemos: sim, você vem trazer paz. Porque se a gente estiver lendo o livro de Lucas, a gente vai perceber que está na boca dos anjos, quando eles dizem, logo para o nascimento de Jesus: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens que faz bem. Quando Simeão está segurando o menino Jesus no colo, ele assim: posso partir em paz porque os meus olhos viram a salvação, ou seja, nos seus braços. No ministério de Jesus, Jesus ele fala em várias situações, por exemplo, para a mulher que estava com hemorragia, ou outras circunstâncias, aquela mulher que derrama o perfume nos seus pés: vá em paz, a tua fé te salvou. A gente pode até olhar para os discípulos, quando Jesus envia eles para a missão, Jesus fala: aonde vocês passarem, aonde entrarem, façam essa saudação: que a paz esteja com vocês. Claro, se a gente estiver lendo o Evangelho de Lucas, a gente vai dizer: Jesus vem trazer paz. A paz tem estado nos lábios dos anjos, na boca dos discípulos, no coração de pecadores. Sim, Jesus vem trazer a paz, mas Jesus quer que nesse momento do Evangelho que a gente perceba mais um detalhe, mais um aspecto dessa paz. A paz não é a ausência de conflitos terrenos, mas a promessa da reconciliação com Deus.
porque é uma paz que nasce na cruz. É por isso que causa divisão, porque essa paz nasce na cruz. E aí, quando a gente olha nessa perspectiva, que essa paz traz divisão, a gente olha para esse versículo 53. Os pais vão ficar contra os filhos contra os pais, as mães vão ficar contra as filhas contra as mães, as sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Em outras palavras, a fé em Cristo trará divisões, até mesmo dentro das famílias. Pais podem se afastar dos seus filhos por causa de Cristo, e filhos podem se afastar dos seus pais por causa de Cristo. Essa é a tensão do reino, a paz em Jesus, mas também a divisão. Não sei se vocês conhecem um site chamado Portas Abertas. Alguém de vocês já ouviu falar? Portas Abertas não é um site apenas, mas é uma organização que olha para perseguições que existem no mundo, de cristãos no mundo. Ele tem relatos, tem situações, tem auxílio, enfim, vale a pena vocês darem uma olhada nesse site, Portas Abertas. E de vez em quando eu leio algumas histórias que estão lá, para a gente não perder de vista que perseguições contra cristãos é algo muito real e é muito presente. E uma dessas histórias, que foi no dia 14 de agosto, essa semana, e talvez até porque eu estava refletindo sobre esse tema, sobre esse versículo de conflito entre famílias, tinha um dos artigos que estava dizendo assim: meu irmão tentou me matar diversas vezes. Eu fui ler. É a história de Yazin. Ele era um muçulmano, vivendo no Iraque. Certo dia, nesse relato, ele tem um vídeo que ele testemunha isso. Certo dia, ele, inconformado com Deus, ele ora: Deus verdadeiro, abra minha mente e o meu coração. Ele diz que através de um sonho, ele ouve a respeito de Jesus e secretamente no seu coração começa a ouvir mais a respeito de Jesus e quem Ele é. Ele é muçulmano. E de repente, as pessoas que estão ao lado dele começam a achar estranho, porque ele começa a agir de forma diferente. E a sua família começa a perceber, a sua esposa começa a perceber, seus filhos começam a perceber. 5 meses depois, ele não tem como mais negar. Ele chega para sua esposa e diz: agora eu sou cristão. Você consegue imaginar isso? Agora eu sou cristão. Nos relatos dele, a esposa teve a seguinte frase, a seguinte reação: como você pode trazer esse livro para dentro da nossa casa? Deus vai mandar fogo contra nós. E Yazin não voltou atrás, não abandonou esse livro, continuou alimentando o seu coração e a sua esperança. E aos poucos a esposa foi percebendo que a vida dele estava de fato transformada e mudada, ao ponto que no início ela permitiu que ele continuasse cristão, mas fez um pedido: que esse livro nunca entre em casa e nunca seja lido para os nossos filhos e nem para mim. E ele continuou. Ele comenta que no final, anos passaram, seus filhos e a sua esposa foram tocados pelo Evangelho, um a um, e todos creram em Jesus. Se a gente terminasse a história aqui, já seria uma história de muito conflito. Anos se passaram, mas a história não termina aqui. O que acontece é que essa fé do Yazin custou muito caro. O irmão de Yazin tentou matá-lo várias vezes, justamente pela fé em Cristo Jesus. Ao ponto de uma das vezes a agressão foi tanta que ele quebrou o nariz. E é por isso que ele faz esse testemunho. A própria mãe não fala com ele por 14 anos. Seus filhos são rejeitados porque não tem com quem casar, porque as outras pessoas acham que esses filhos são filhos infiéis.
A loja de Yazin foi boicotada e ele não conseguiu mais manter o seu negócio. Mesmo assim, Yazin, ele diz nesse relato, falando sobre tudo isso, Jesus se sacrificou por mim. Jesus se sacrificou por mim. Ele é mais querido, olha, isso aqui para mim foi forte. Ele é mais querido do que a minha mãe, do que o amor da minha mãe. Eu amo minha mãe. Eu amo minha mãe. Mas se ela me pedisse para deixar Jesus, eu não deixaria. Talvez essa história marque um pouquinho vocês, impacte um pouquinho vocês. Mas ela foi publicada no dia 14 de agosto. Poucos dias atrás. Hoje ele trabalha de forma muito humilde para sustentar a família e uma das suas orações é a seguinte: que a sua comunidade conheça Jesus, mas que a sua família conheça Jesus. Viver nessa tensão não é fácil, né? É difícil. É difícil. Por isso, o texto do Evangelho de Lucas nos dá 2 relatos, ou nos alerta para 2 perigos, na verdade. E sobre esses 2 perigos que eu quero conversar brevemente com vocês. Um dos perigos é a gente viver ou buscar a paz sem a cruz. Esse é um perigo. A gente buscar a paz sem a cruz. Porque é um evangelho vazio. Um evangelho que não salva. Outro perigo é uma divisão sem que a paz esteja no coração disso. Sem que a paz de Jesus não esteja ali. Então a gente quer conversar um pouquinho sobre esses 2 pontos, esses 2 perigos que podem e estão presentes no nosso dia a dia, inclusive na nossa vida. Paz sem cruz. E aí eu quero entrar um pouco no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 17 a 31. Vocês perceberam, né? Desde a semana passada, pela fé, pela fé, pela fé. A gente tem uma história de todo o Antigo Testamento ali envolvida, ali presente. Ou seja, tem uma... Se a gente for perceber, pelo menos para mim, quando eu olho para esses versículos, tem uma pergunta por trás que não é dita, mas tem uma pergunta: para onde eles estão olhando? Pela fé? Mas para onde eles estão olhando? Para quem eles estão olhando? Abraão, Isaac, Jacó, para onde eles estão olhando? Para Moisés, Raabe, Gideão? Para onde eles estão olhando? Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, para onde eles estão olhando? Versículo 13 diz: todos eles morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha preparado ou prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Para onde eles estavam olhando? O versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus diz que eles estavam olhando e tinham os olhos fixos em Jesus. Nós poderíamos olhar para cada um desses relatos que estão aqui, cada uma dessas histórias, mas uma vida, buscar uma paz sem a cruz, eu acho que Moisés é um que pode nos ensinar muito nessa manhã, nesse momento de culto. A gente conhece um pouco a história de Moisés. Ele foi colocado pela própria família no cesto, no rio Nilo, e de repente ele é acolhido pela filha do faraó, é colocado dentro, da casa do faraó, recebendo todos os privilégios de ser o filho da filha de faraó. Então ele tinha comida à vontade, ele tinha roupa confortável, ele poderia usufruir das coisas que aquele tempo e naquele momento poderiam dar para ele. Ele poderia fazer aquilo que o homem rico tinha perguntado para Jesus, de comer, beber, se alegrar, descansar. Ele poderia fazer isso, ele poderia viver uma paz sem a cruz, ele poderia ver os seus compatriotas sofrendo as injustiças do faraó, ele poderia. Mas diz Hebreus que ele resolveu negar esses privilégios, aceitou os sofrimentos que viriam por causa da promessa do Messias. Por quê? Porque seus olhos estavam fixos no Messias. Ele resolveu rejeitar tudo isso, porque ele queria as recompensas eternas, que estão além desta vida. E Deus então utilizou 40 anos depois, quando ele estava 80 anos, volte para o Egito e salve o teu povo. Salve o meu povo.
Ou seja, Moisés não quis viver uma paz sem a cruz. Ele sabia que a paz sem a cruz ela é condicional. Uma paz sem a cruz é frágil. Uma paz sem a cruz só é baseada em privilégios. Uma paz sem a cruz evita sofrimento. E a vida com Jesus, ela não quer dizer que a nossa vida com Jesus significa uma vida com sofrimento, mas a gente lembra daquilo que Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 16. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Por estarmos unidos com Cristo, nós temos paz. No mundo vocês vão sofrer, mas eu venci o mundo. Viver com Cristo significa viver uma vida baseada e fundamentada na cruz e naquilo que Ele fez por nós. E nós? Será que buscamos uma paz confortável, vazia e que não exige arrependimento, nem uma fé viva em Cristo? A gente pode dizer que uma paz sem cruz é falsa. Uma paz sem cruz é lei disfarçada de evangelho, ou uma paz que não salva. Esse é um perigo que muitas vezes a gente corre no dia a dia da nossa vida. Agora o outro perigo é uma divisão, viver a divisão sem a paz. Nesse sentido, agora eu trago o profeta Jeremias, que a gente leu rapidamente no nosso culto hoje. Talvez vocês conheçam a história de Jeremias, mas Jeremias se relaciona muito com Moisés. Moisés, já na idade avançada, com 80 anos, diz assim: eu não sei o que dizer, quem sou eu, não sei como falar. E Jeremias está do lado, ele era jovem, eu sou apenas uma criança, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Em ambos os casos, Deus fala: eu estou com você, diga eu sou, diga que o eu sou está com você. E então Jeremias, ele traz uma mensagem muito importante da parte de Deus para as pessoas. E não sei se vocês já leram o livro de Jeremias, mas se vocês leram, vocês vão ter essa impressão: se era para dar errado, deu errado. Porque a vida de Jeremias passou por dificuldades, sofrimentos, foi preso, foi maltratado. Por quê? Porque ele falou fielmente da palavra do Senhor. A mensagem que ele carregava, justamente essa mensagem, trouxe divisão no meio do povo de Israel. E aqui, a partir desses versículos que a gente leu, a gente tem a voz de Deus dizendo, no versículo 16: o Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam, e não aquilo que eu falei. Jeremias, esses profetas estavam dizendo: não se preocupem, vocês estão vivendo em paz, quando não há paz, quando a Babilônia está vindo. E Jeremias está falando: se arrependam, voltem para o Senhor. Então, justamente a mensagem de Jeremias, que estava enraizada na promessa de Deus, na fidelidade de Deus, justamente isso trouxe divisão dentro do povo de Israel. Então tem uma tensão aqui muito forte. A partir da voz dos falsos profetas, eles ouvem palavras vazias, esperanças falhas, sonhos humanos, mentiras inventadas, palavras ou palha que o vento leva. Ou seja, tudo isso não vem da boca do Senhor, mas provém do coração humano pecador. Vocês perceberam ali, né? Ei, não se preocupe, vai estar tudo certo. Eu profetizo na sua vida. Nenhum mal vai chegar até você, porque o Senhor está dizendo. Está dito aqui. E parece que a gente ouve diariamente também no nosso tempo. E aqueles que estavam vivendo com a angústia da escravidão, com a angústia daquilo que estava vendo, aceitam e ouvem essas promessas, acreditam nessas promessas vazias que era anunciada. E o falso profeta, o que acontece? Ele afasta o pecador do arrependimento. Ele cria ouvintes dependentes de promessas vazias e não de Cristo. E qual é o resultado? Uma fé frágil. Famílias feridas. Igrejas que não ouvem sobre a cruz de Jesus.
Falsos profetas anunciam uma pregação sem a cruz, uma promessa de vitória sem arrependimento, uma vida próspera sem novo nascimento. Um evangelho para agradar, mas não para salvar. Agora, Jeremias, como um verdadeiro discípulo, ele diz que a voz do Senhor, que os sonhos de Deus nascem no coração de Deus e falam para aqueles que lembram do nome dele. Essa mensagem é trigo, não palha, porque trigo nutre e palha o vento leva. Essa palavra tem o poder do fogo que purifica e destrói, tem o poder do martelo que quebra pedras grandes. A palavra do Senhor resgata as pessoas do caminho errado e os conduz para os caminhos de vida. É a voz que confronta o nosso pecado por meio da sua lei e nos consola com o doce evangelho. A implicação dessa palavra para as nossas vidas é que a divisão que não chama o ouvinte ao arrependimento, a palavra que não escancara e revela o nosso pecado, a palavra que não entrega o perdão, não é a palavra que vem a partir da cruz de Jesus e não é a palavra que vem do Senhor. Uma mensagem que só massageia os nossos egos e nos conduz a uma vida sem a cruz, não é fiel à palavra do Senhor. Ou seja, uma palavra que só promete conforto e nunca nos confronta, não vem de Jesus. É uma mensagem como a palha que o vento leva, são como sonhos vazios ou mentiras inventadas, não vem da boca do Senhor. Então o evangelista Lucas, ele deixa isso claro para nós, para esses dois perigos, a não viver uma paz sem cruz e nem buscar uma divisão sem a paz. E como a gente percebe isso de uma maneira clara sendo colocado no evangelho de Lucas? Talvez vocês vão se lembrar dos dois malfeitores na cruz. Vocês lembram dessa história? Os dois malfeitores na cruz estão lá justamente porque haviam realizado um crime e são culpados de um crime que o levaram à crucificação. Um dos malfeitores quer a libertação e pede para que Jesus o solte, o liberte. Ou seja, ele quer que Jesus seja o Deus da glória, que o livre da cruz. Quando ele não faz isso, ele não acredita. O outro malfeitor confia em Jesus. Ele olha para a loucura da cruz e confia que os caminhos de Deus estão acima da nossa humano entendimento. É justamente pelos olhos da fé. E o malfeitor faz um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo. Este homem crê e recebe a paz ao morrer. Embora ambos unidos com uma horrível morte de cruz, eles estão separados pela paz de Jesus. E esse é o batismo que Jesus fala que deveria sofrer e estava aflito até que aconteça. Sua morte e ressurreição salvaria e dividiria o mundo. Salvaria, para aqueles que acreditam, é paz. Para aqueles que não acreditam, é divisão. É pedra de tropeço, é condenação. E a gente sabe que viver nessa tensão não é fácil, é difícil. Não só Jeremias passou por isso e viveu essa tensão, não só Moisés, como todos aqueles que foram colocados, não só Yazim e muitos outros que vivem a divisão, também dentro das nossas casas, em virtude do próprio Cristo, em virtude do Evangelho. Por mais que a gente vai viver isso até o final dos nossos dias, até o retorno de Jesus, o que nós podemos fazer é orar, assim como Jesus nos ensinou a orar, pais orarem pelos seus filhos e filhos orarem pelos seus pais. Haverá dor, certamente, mas também consolo. Assim como Jesus nos ensinou na sua palavra: eu venci o mundo, eu sou o príncipe da paz. A cruz tanto nos confronta, como também nos consola. Nos confronta porque revela os nossos falsos ídolos, revela onde nosso coração está preso, em quem nós confiamos. Mas também a cruz nos consola, porque a cruz revela o amor de Cristo que tomou sobre si o nosso pecado, a nossa culpa, e nos oferece o perdão de Deus com o Pai. A minha oração é que o Espírito Santo nos ajude a viver nessa tensão,
Nos ajude a viver nessa tensão. Nem desejando uma paz sem cruz, porque uma paz sem cruz não salva. E nem vivendo uma divisão sem com que a paz esteja no coração, sem que ela não nos confronte com o arrependimento e que não leve a receber de Jesus o perdão. Que tenhamos, assim como ouvimos na epístola, enquanto vivemos nessa tensão, os olhos fixos em Jesus. Os olhos fixos em Jesus. Os olhos fixos na palavra da cruz, porque é uma palavra que nos confronta e nos consola. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça e o amor de Deus em Cristo Jesus estejam no coração e na vida de todos nós, em mais um momento, uma oportunidade onde olhamos para aquilo que Deus nos coloca na sua palavra por meio da cruz de Jesus. Amém.